enquanto eu estiver aqui, haverá crises. A Renata ministrou sobre problemas, o Domênico ministrou sobre o Deus de Jó, tudo problema. E nós vamos falar mais um pouquinho de problema, só que eu troquei o problema por crise. A gente vive tempos difíceis nas finanças, na política, no trabalho, no governo, na saúde, na segurança. E não é só o nosso país. O mundo está passando por uma situação muito complicada. Então, é uma crise atrás da outra, de vez em quando. Hoje eu ouvi uma infectologista falando da cepa, ainda falando da cepa, da nova cepa do Covid, que tem que fazer isso, tem que tomar aquilo. São crises que assolam a humanidade por um motivo só: a falta de honra, de integridade do ser humano diante do seu Criador, o eterno Deus, o eterno, todo-poderoso, o supremo, como foi dito aqui. Então a gente tem crises que são para o mundo todo, e a gente também tem crises pessoais, crises familiares, relacional, emocional, sentimental, sexual, na sexualidade. Como não sofrer diante de tantas crises? Como não sofrer diante de tantas crises? Essas pessoais não aparecem muito na mídia, os seus problemas não aparecem na mídia, a não ser que você coloque, mas ele não aparece nos jornais, ninguém fala sobre eles. Falam dessas outras crises alguns canais de rede social que não estão infectados, né, com o demônio, aquele demônio. Então nós precisamos entender que tem crises em volta de nós, no mundo, e tem crise dentro da nossa casa, tem crise dentro de nós. Às vezes a gente está em crise, né? A gente fica nervoso, a gente fica meio revoltado, a gente briga, são crises que a gente vive. Essas não passam, não estão na mídia. Como resultado dessas crises, temos altos índices de suicídio, muitos se enveredando para as drogas. Essa região leste é uma região que tem uns demônios que trabalham muito na sexualidade, trabalha com relação às drogas e com relação à gravidez indesejada, não preparada dentro do casamento. E daí a gente sofre, porque vira uma crise. Porque criar algum filho sozinho, sem a presença do pai e da mãe, só tendo a presença de um, tem dia que a gente está em crise, porque falta alguém, sempre falta. Deus fez tudo muito perfeito, Deus fez o homem, a mulher e fez os filhos, família, é essa família, e tem a família espiritual. Então assim, quando há ausência de um, a gente sofre. A gente tem alguns momentos de crises mais intensas e outros momentos a gente releva, mas de vez em quando a crise agarra a gente e não quer soltar de jeito nenhum. Então nós precisamos tomar muito cuidado com relação ao suicídio. Eu não me lembro qual se foi o Nicodemos ou se foi o outro que mora lá nos Estados Unidos, que falou, que fizeram a pergunta para ele acerca do suicídio, né? Ele deu 5 pontos. Dos 5 pontos, 4 falava que quem suicida não vai para o céu. 4 pontos ele conversou, desconversou, mas no fim não vai para o céu. Quem comete o suicídio. E no 5º ponto ele fez uma colocação: se você está sendo de repente torturado, de repente você está num momento que você está prestes alguém vai te matar, alguma coisa desse tipo, fazer você sofrer, para fazer sua família sofrer, alguma coisa assim. E daí ele diz, e essa pessoa tem a chance de se matar por causa da dor que é muito intensa.
Mas em nenhum momento, nos 5 pontos desses, eu não sei qual dos dois que é o Lamartine, né? Lamartine. São homens com um grau de conhecimento gigantesco, e eu quis ouvir só para ver qual que é a dele, porque assim, se o seu filho comete suicídio, ele vai para o inferno. Se o meu comete suicídio, não, eu vou arrumar um jeitinho de falar para a igreja que não. Não funciona assim. Não funciona. Como já foi dito aqui, éramos criatura e agora somos filhos. O Senhor é o doador da vida. Se você serve o Senhor, a sua vida não é sua, a sua vida é do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Então assim, se você entrar numa crise muito profunda, você pode ir para esse lado do suicídio. Alguns vão para o lado das drogas, outros vão para o lado da homossexualidade. E isso traz mais crise para o mundo e para as nossas famílias. Isso é muito difícil. Então, enquanto a gente estiver aqui, vai ter crise. Vai ter crise com droga, vai ter crise com a sexualidade, vai ter crise financeira, vai ter crise no amor, nos sentimentos, que vai levar a algo mais complicado, mais escravidão ainda. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe saída para isso. E a saída não é o psicólogo nem o psiquiatra, apesar de que pode ser. Jesus, o Espírito Santo, é psicólogo, é psiquiatra, enfermeiro, médico, ele é tudo. Se a gente buscar, ele traz solução e preenche os nossos vazios. Não estou dizendo que você não tem que parar de tomar remédio, você vai no psicólogo, cada um faz o que acha que deve fazer. Eu, particularmente, eu prefiro gastar o meu dinheiro em casa, eu comprando pizza, do que gastar com psicólogo. Eu falo com Jesus, eu choro para Jesus e eu choro para a pessoa que às vezes me coloca numa roupa de força, né? Acorda, é a minha mulher. Não tem psicólogo melhor do que o cônjuge da gente, para ouvir e às vezes trazer a gente para a realidade, dando uma dose de um remédio tremendamente amargo. Fala assim, para de frescura. Para de frescura. Você é de Deus ou não é de Deus? Você vai chorar porque tem uma crise ali na frente? Não. Quando chegar o momento exato da crise, aí você já está orando nesse caminho. Quando a crise chegar, o Senhor te pega no colo e você acaba passando. De um jeito ou de outro, nós passamos e acabamos deixando de lado essa parada de suicídio, de drogas, de crise existencial, de crise, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou uma árvore, eu sou um animal. Essas loucuras que o Satanás coloca aí no nosso meio. Então a gente tem crises no país, pessoais, e que levam a gente a situações piores do que a crise. Muito piores do que a crise. Às vezes deixar Jesus, eu vou deixar Jesus eu preciso de um tempo. Eu já ouvi isso. Eu preciso de um tempo. Gente, precisar de tempo sem Jesus é tenso, é esquisito, né? Já falaram isso aqui no nosso... Não, eu preciso de um tempo. Mas um tempo da igreja de Jesus, eu preciso de um tempo para mim. Pô, isso é coisa do maligno. Porque o melhor lugar para a gente ser reabastecido, alimentado, tratado, é a casa do Senhor e a comunhão com a família. Então nós precisamos entender esse tipo de coisa, né? Um outro problema é você colocar suas crises nas redes sociais. E isso mostra que você está em outra crise, a existencial. Você não sabe direito se Deus é Deus, se você compartilha com o cônjuge, com o noivo, o namorado, o melhor amigo na fé. Então a gente precisa analisar bem o que você coloca na rede social. De vez em quando dá para entender o que você está passando com o que você coloca na rede social. A gente percebe bem, fulano está passando um momento difícil. Não sei qual que é o momento, mas está passando um momento difícil, porque colocou lá na rede social. Deu um desabafo na rede social achando que resolve alguma coisa. Não, isso aí é uma coisa maligna que o Satanás colocou no nosso meio, achando que a gente vai jogar indireta na rede social. E às vezes a gente joga, né? Já vi gente jogar indireta na rede social. São coisas ridículas, que só levam a crises maiores e mostrar que você não tem Jesus.
Porque quem tem Jesus não fica colocando a sua vida na rede social. Você pode até postar as festinhas e tal, mas quando você está com um problema, é com Jesus e com a família na fé. A solução está aí. Colocar na rede social só mostra que a sua crise está aumentando, está descendo, está cada vez pior. Então a gente precisa tomar muito cuidado, que também esses problemas que essas crises geram também a falta de fé. É o que a gente observa desde o princípio. Toda crise, todo problema é para se aproximar mais do Criador. Mas não é assim que funciona na vida real. As pessoas entram em crise e param de participar das ferramentas da igreja. Pedem tempo no ministério, pedem tempo que não dá para servir no ministério, não estou podendo, não vou na célula porque eu não sei o quê, não vou no culto porque eu não sei o quê, eu não estava bem. Não, aqui é o lugar, aqui é o monte onde o Senhor ordena a bênção. E a gente precisa entender isso, porque vai haver crise até a sua morte. Depois que você morrer, aí segue-se o juízo. Se a tua alma não pecou, se a tua alma está diante de Jesus, de Deus, beleza. Agora, se você morrer sem Jesus, aí é tenso, aí é complicado e não tem volta, não tem como voltar atrás. Então, cuidado com a crise existencial. Tudo se coloca aos pés de Jesus. E Jesus tem seus instrumentos, tem os líderes da igreja, tem as pessoas mais chegadas nossas, que nós podemos compartilhar, que são pessoas que vão orar, para que a gente sinta o Senhor pegando a gente no colo na hora da crise. A saída não é fugir de Jesus, é correr mais rápido para os braços de Jesus, buscando conhecimento bíblico, porque a Bíblia tem tudo o que você precisa, ela tem resposta para tudo o que você quiser. Então, diante das crises, diante das suas crises pessoais, diante a crise da existência, não coloque mais na rede social, coloque coisa boa, nós deveríamos colocar nas redes sociais só coisas de Deus, porque nós somos testemunhas vivas, e nós somos os vivos eternos. Nós não somos os vivos mortos, para alguns ainda mortos eternos. Não, nós somos os vivos e vivos eternos, verdadeiramente vivos. Então nós temos algo a fazer, é levar Jesus. Como? Use a sua rede social para isso. Use a sua rede social para isso. As crises devem ser vistas por nós como novas oportunidades para refletirmos, avaliarmos, tomarmos decisões assertivas e mudar, para vivermos a verdadeira transformação. E tudo isso só é possível com Jesus. Não tem outra saída. Não tem livro de autoajuda. Fulano ficou rico da noite para o dia. Esquece essa conversa para você. Fulano disse que se fizer a mandinga tal, esquece. Só tem uma saída, a saída é Jesus. Nós colocamos tudo diante do Senhor, e daí Ele vai dar orientações, a gente vai focar. Nós precisamos tirar tempos, um tempo durante o dia, para, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Se você tirar um tempinho, Ele vai falar com você. Ele vai colocar você até para dar uma cochilada, para relaxar. Você estava precisando só de uma relaxadinha no seu corpo físico, para retomar a corrida que o apóstolo Paulo disse que a gente precisa correr. A nossa coroa não é uma coroa de louros. A nossa coroa é uma coroa que nós vamos colocar diante do nosso Senhor Jesus um dia. Então ela precisa estar cheia de pedrinhas. E para isso você precisa estar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente preparado para as crises. A cada dia basta o seu mal. Quem é você na crise? O que se manifesta em você na crise? Se manifesta um cristão ou outra coisa?
só um briguento. A gente já falou aqui, a gente tem momentos que a gente quer extravasar. Existem momentos que a gente passa, puxa, fulano poderia morrer. Já passou isso pela minha cabeça? Fulano não, é tão ruim. Puxa, seria um alívio a morte do fulano. Mas daí o Espírito de Deus, que comunica com o nosso espírito, fala, calma, que crente é você? Que homem ou mulher de Deus é você? Que na crise espana, na crise manifesta a vontade do Satanás, não a vontade de Deus, que é ter paciência, é orar. Então a gente precisa, na crise, às vezes a gente dá uma espanada feia. Tem umas que a gente nem sabe, mas tem um livro que está escrevendo tudo lá no céu. Como ele está escrevendo, eu não sei, mas está escrevendo tudo. Aquelas crises malucas sua, que às vezes sai o palavrão, às vezes sai uma maldição, sai alguma coisa desse tipo, depois a gente volta atrás, você está sendo gravado. Nós estamos sendo gravados. E o que exala de nós, o que manifesta de nós na crise? A gente precisa pensar bastante nisso. Jesus, ele deixou algo bem simples para nós. Em João, Jesus diz, nesse mundo tereis aflições, tereis crises, mas tenham bom ânimo. Ele venceu. Ele habita em você? Ele habita em nós? Ele venceu. Não tem como ele habitar em mim e eu ser um derrotado. Se ele habita em mim, eu sou um vitorioso. E para ter vitória, precisa ter luta, precisa ter guerra, precisa ter crise. Você já imaginou se a gente se convertesse e daí a gente não teria mais problema? Será que a gente viria para a igreja? Eu acredito que a gente abandonaria Deus. Quando a gente é espremido, moído, uma boa parte de nós busca o Senhor. E uma boa parte de nós busca o Senhor em meia hora de devocional com oração na noite da conquista. Tem um monte de gente aqui cheio de problema e não vem na noite da conquista e quer receber bênção. Não tem como. É um momento singelo, pequeno de oração, que a gente tenta eliminar, ficar livre de alguns pensamentos, de algumas crises. Então, a noite da conquista, ela tem esse nome porque é para quem vence as crises. É para quem vence as crises. Então, assim, a sua ausência aqui prova que você está melhor que todos os que estão aqui. Glória a Deus. Se for assim, glória a Deus. Agora, se você tem problema e não vem aqui se pôr na brecha pelos seus problemas, você está em alguma crise aí com relação à sua fé. Precisa pensar, tomar cuidado com isso. Precisamos sair daqui hoje entendendo que Cristo é maior que os seus problemas. Eu tenho problema e você tem problema, mas Cristo é maior que o teu problema. Se Cristo não está sendo maior que o teu problema, você está em outra crise. Porque é uma crise de fé, você não está tendo fé suficiente que o Criador, o Supremo, o Eterno, não é capaz de cuidar de você. Já que Ele tem o controle de todas as coisas, é o que a gente confessa, está sob o controle dEle todas as coisas. Tudo está debaixo do controle dEle, e a gente já até ouviu, acho que não sei se foi na noite da conquista, até o Satanás tem que obedecer Ele. O Satanás não faz nada não. Se você deixa o pecado invadir a sua vida, você está dando legalidade para o diabo agir. Mas do contrário, se o diabo for colocar a mão em você, antes ele tem que pedir para o Pai, para o Eterno, para o nosso Deus. Falar, não. E quanto mais íntimo do Senhor nós estivermos, menos problema nós vamos ter com Satanás. Mas nós vamos continuar tendo crise, porque enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai ter crise. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. No mundo você vai ter aflição, vai ter crise, mas tenha paciência, tenha ânimo. O nosso Salvador, que habita em nós, ele disse assim, eu venci. Fica muito claro a gente entender os 3 pontinhos em seguida. Se ele está em nós e se ele vencer, ele está falando, galera, acorda. Se eu realmente estou em você, eu sou maior do que a crise, seja qual crise for. Ele é maior do que a minha e a sua crise.
Daqui a pouco nós vamos falar em 2 Reis 4, quase 1000 anos antes do Novo Testamento, o profeta Eliseu, ele passava por uma região, e naquela região tinha uma mulher rica, a sunamita, e ela construiu um escritório para ele ficar ali, descansar e tal. E ela não podia engravidar, e Deus a abençoou e deu um filho para ela, e depois de um determinado tempo o filho teve uma crise do nada e morreu. E o profeta veio, entrou no quarto, estava a criança, ressuscitou a criança e entregou para ela. E depois entra nessa parte que nós vamos falar da morte na panela. Alguns irmãos já sabem, mas a gente vai destrinchar isso, tá bom? Seja qual for a crise, existem ações bíblicas para vencer. Se você não conhece a Bíblia, nós podemos te ajudar. Não que nós sejamos doutores em teologia, não. Mas a gente é curioso, pesquisador, e a palavra de Deus é algo maravilhoso. Então, e o Espírito Santo ainda nos ajuda a lembrar aquilo que a gente estuda no CTVIP, estuda nas células, estuda nas celebrações. E aí vence. Então, seja qual for a crise, o Senhor nos dá ações para sairmos dela. Mas para isso nós precisamos estar em Cristo. Não dá para fugir de Cristo e esperar alguma coisa dele. Ele não é escravo nosso. Ele não, apesar dele nos servir, ele não é empregado seu ou meu, ou gênio da lâmpada. Ele não é nada disso. O Hebreus 12 diz assim. Hebreus 12 é incrível, irmão. Todo texto da Bíblia, se você guardar e aplicar, você vence tudo. Então, na crise, suporte as dificuldades. Olha o que o homem está dizendo. Está na crise? Aí a palavra que vem para você não é tadinho, eu vou cuidar de você. Não. Suporte as dificuldades. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Fortaleçam. É você que tem que fortalecer. Ele já deu todas as ferramentas. Se você não vem comer comida fresquinha aqui, você está com falta de alguma coisa no seu organismo, algum tipo de alimento que gera algum tipo de vitamina, que vai gerar algum tipo de situação, onde as suas mãos serão fortalecidas e os seus joelhos não vão vacilar, você não vai tremer na hora da crise. Façam caminhos retos para os seus pés. Ele não está dizendo, eu vou fazer caminhos retos para os seus pés. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele já se entregou por você. Então agora é você que tem que entrar no caminho para andar reto. Andar no caminho, é você que precisa disso. Cuidem, e depois, você está cheio de problema, os seus joelhos estão vacilando, as suas mãos estão fracas, você está com maior dificuldade de suportar a crise, e ele ainda coloca uma situação. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Você está cheio de problemas, cheio de crise, mas você ainda é instrumento de Deus para ajudar as pessoas que estão em crises maiores do que você, ou que tenha menos conhecimento de Deus do que você. Eles precisam do seu Deus, da palavra do seu Deus para o coração deles. E tudo aquilo que você manifestar sendo de Deus, vai trazer um efeito positivo na vida das pessoas. Que depois de cuidar, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote em seus corações. Você está num perrengue, cheio de problemas, cheio de dificuldade, está dando as vaciladas, ele está dizendo, suporte tudo isso, e ainda cuide das pessoas, e não deixa nenhuma raiz de amargura no seu coração, porque vai gerar um tumor, vai gerar alguma coisa, vai dar um infarto no seu, um AVC, você vai dormir no ponto de vez em quando. Você já atravessou a rua, sem ver se tinha carro ou não? Acho que foi ontem, o cara atravessando a rua assim, um senhorzinho atravessando a rua assim, eu só no carro assim, eu falei, cara, ele não está olhando para nada, né? Quando parou no meio da rua, ele viu que eu estava parado e olhando para a cara dele, né? Dando risada, falei, tá dormindo, cara, está dormindo, está no celular, provavelmente com a esposa, né? Resolvendo alguma coisa, alguma crise. Aí ele pediu desculpa, porque se é um maluco desses aí que passa aqui na nossa avenida, tinha passado por cima do coitado. Então, às vezes, nós precisamos cair na real e suportar. Ele, hoje, se você não entendeu, se você não sabia, qualquer que seja a sua crise, ele está te dizendo, você precisa suportar.
suporte as suas dificuldades, vai fazer exercício, se fortaleça, não deixa ninguém de falar de Jesus para ninguém, e não guarda a raiz de amargura de ninguém que te trata mal. Quem te trata mal, não é para você guardar a raiz de amargura, ore por ela. Você não precisa ir lá ficar abraçando e beijando, não. Só ore pelas pessoas. De onde será que vêm as crises? Muitas crises são criadas por nós. Tem gente que é especialista em se meter em crise. Tem gente que adora uma crise, né? Não fica à vontade, não fica à vontade. Outras crises são causadas pelas circunstâncias, não depende de você. Então tem crise que eu crio, tem crise que o mundo em volta de mim cria e eu estou dentro desse mundo ainda, então não depende de você, mas são crises que vêm. E outras crises são criadas pelas outras pessoas, principalmente gente próxima, parente, amigo, pastor, irmão. Nós causamos crise na vida das pessoas. Às vezes nós temos que abrir os olhos das pessoas, elas não gostam. Às vezes a gente tem que trazer uma palavra mais, um mentiolate, né? Aquele negócio que nós da geração passada ardia quando a gente passava. Hoje é maior frescura. Hoje nem arde mais aquele negócio. Aquele negócio nem arde mais. Então cuidado com essas pessoas que trazem crises para a sua vida. Você não é obrigado a carregá-los nas costas. Você tem a obrigação de orar por eles. Mas se envolver nas crises deles? Não, você cuida deles. Então as crises vêm de nós, as crises vêm das circunstâncias, as crises vêm de pessoas. Como normalmente nós nos metemos nas crises? Ouvindo pessoas erradas. A gente que é crente, cristão evangélico, que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nosso único e suficiente Salvador, a gente precisa, quando estiver em crise, procurar gente da mesma fé que a gente. Aquele amigo do mundo que você diz que é seu melhor amigo, o dia que você pisar no calo dele, ele vai jogar no ventilador tudo aquilo que você falou em secreto para ele, para ela. E daí você não pode reclamar porque você foi avisado hoje, 8/8, às 8 horas, ainda 8 horas, 8h50 e pouco. Então cuidado de ouvir as pessoas erradas, cuidado com elas sempre. Como normalmente nos metemos em crise? Seguindo o conselho da maioria. A maioria às vezes não está certo, esquece isso. A maioria pode não estar certo. Quantos Jesus nós tivemos? Um só. Ele certo e todo o resto errado. Olha que doideira. Já tinha aparecido um monte de Deus, um monte de demônios, já tinha aparecido um monte de filósofos, já tinha aparecido de tudo. Aí aparece um que é diferente, Jesus. E ele causou um rebuliço, até hoje ele é odiado por muitos, mas amado por nós, glória a Deus, amado por nós. A gente volta também, como nos metemos nas crises, nas circunstâncias. É a história, a gente já cantou essa musiquinha aqui, daquele, deixa a vida me levar. Não. Se a vida estiver em Cristo, beleza, Jesus te leva. Mas assim, eu vou seguir as circunstâncias, eu vou seguir, a maré está levando para lá, eu vou lá, o vento está levando para lá. Não. A gente é guiado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Normalmente nos metemos em crise faltando com a verdade. Uma mentirinha. Sempre fale a verdade. Nós temos dificuldade de lembrar as mentiras. Se nós aqui tratássemos os problemas da igreja com conversinha, eu acho isso, eu acho aquilo, ou vou dar uma mentidinha só para o fulano ficar feliz e não sair da igreja, vai chegar um dia que eu não sei qual mentira que eu preguei para essa pessoa. Aí o diabo vai entrar nela e vai jogar na minha cara. Não, mas um dia você falou assim para mim, agora você está falando o contrário. Mentira. Então, a verdade. Só a verdade vai sustentar você. Dói, mas a gente está aqui para isso. Ninguém está aqui para ser Brad Pitt e Gisele Bündchen. Cada um de nós é quem nós somos. Então nós precisamos em Cristo Jesus viver a verdade. Como normalmente nos metemos em crise, fugindo da realidade. Se você tem problema, você precisa resolver, porque o problema não foge de você.
A realidade não vai fugir de você. Então, tome cuidado, ouvindo pessoas erradas, seguindo o conselho da maioria, confiando nas circunstâncias, faltando com a verdade, fugindo da realidade. Não terceirize sua crise. Resolva sempre com palavra de Deus. Amém? Amém? Cadê o Guido? Amém? O Guido é meu coroinha nessas horas, né? Meu coroinha. Você vê, no fim do culto alguém vai falar: você está vindo tão bem. Meu coroinha. Vocês entenderam, é uma coisa religiosa, tá, irmãos? Tá bom? Então, como eu preciso tomar cuidado de não me meter nas crises? Como eu posso agravar as crises pessoais? Agindo sem pensar. Você já agiu sem pensar? Você já falou, e depois que você falou, nossa, eu poderia ter ficado quieto. Agindo sem pensar. Decisões na ira só aumentam os problemas. Como eu posso agravar minhas crises pessoais? Tomando decisões emotivas. Pense, pondere, ore e resolva. Não saia resolvendo nervoso, não. Nervoso a gente não resolve caso não. Se a minha rainha não me controlasse pelo meu temperamento sanguíneo, gente, eu resolvia um monte de coisas na emoção e estava ruim o negócio. Estava ruim, porque nas emoções não vai dar certo. A Bíblia fala que a gente tem que prestar um culto racional. Então, você, nas suas crises, precisa ser racional. Esse racional é apoiado pela palavra, tá? Não é as suas axiologias, os seus achismos, não. E eu posso agravar a crise também, não orando e não lendo a Bíblia. Porque daí você é um cego. Você é um deficiente. Porque a palavra é luz. A palavra, Jesus, o verbo é o caminho. Então nós precisamos crescer em tudo isso para não agravar as crises. Vamos lá, princípios bíblicos para sairmos da crise. Vamos usar a história de Eliseu. Ele tinha saído de lá da crise, da casa onde tinha uma criança morta, e ele ressuscitou. Lá tinha comida e bebida, porque aparentemente era uma família rica. Aí ele volta para Gilgal, e lá tem a escola dos profetas, e ele descansa lá. E a terra estava passando, aquela região estava passando necessidade de alimento naquela época. E ele chegou e a galera estava com fome, estava reunido. Falou: o negócio é o seguinte, fulano, você que é responsável pela comida aí, pega a panela e faz um ensopado para nós aí. Aí o rapaz foi lá no meio do mato e catou umas ervas, catou algumas coisinhas lá, umas frutinhas, e trouxe, sem saber o que era, trouxe, colocou lá na panela, fez a sopa, colocou nos pratos e serviu para os alunos do profeta, os discípulos do profeta, e de repente, quando alguém botou na boca, gritou: não come, é morte. Tinha morte na panela. E daí o profeta, levaram o caso para ele falou: não come ainda não. Espera um pouquinho. Ô fulano, coloca uma farinha de mandioca aí no meio dessa sopa aí, mexe bem e daí o pessoal pode comer. Milagre, né? Tinha morte na panela, tinha uma erva daninha, venenosa, e daí o camarada me coloca a farinha na panela junto com aquilo e agora pode comer. Tem coisa que só Deus explica, e a gente só aceita pela fé. Então, a gente tem soluções bíblicas para isso. Em dias de crise, não negocie seus valores, eles são bíblicos e eternos. Cuidado, seja qual for a pressão que você está vivendo, se não der tempo para pedir um conselho para alguém, se não der tempo para você orar, se a pressão for muito grande e você não conseguir lembrar de um texto bíblico, fala para a pessoa esperar um pouco. Espera um pouco ou diga não. Nunca entre numa canoa que não deu para orar, que não deu para buscar um texto bíblico para te apoiar naquela situação. Vai dar ruim, a crise vai aumentar na sua vida. Nós precisamos o tempo todo de orientação divina, o tempo todo. Se alguém chegar correndo, te oferecendo alguma coisa, calma aí, espera um pouquinho,
Eu vou botar no grupo lá da minha célula, vou perguntar a opinião de algumas pessoas, coloca lá com urgência, né? Atenção, né? Que nem eu sempre coloca atenção. Vai aparecer um filho de Deus ali e vai responder: oi, eu tive um sonho com você. Nossa, olha, tem um texto bíblico, você está querendo fazer isso aí, mas tem um texto bíblico para isso e vai achar a solução. Então, a crise tem solução. A solução é Jesus, é o verbo vivo, é a palavra de Deus. Então, em dias de crise, não aceite que a acomodação tome conta de você. 2 Reis 4, 38a. Depois Eliseu voltou a Gilgal, ele estava bem, ressuscitou o menino, ia ganhar mais moral lá na família, mas ele resolveu sair da zona de conforto, porque a terra, o local onde tinha uma escola de profeta, onde ele era um dos professores, estava passando necessidade, e ele foi lá. Ele foi onde estava a necessidade, ele podia ficar lá sossegadinho, na salinha com ar-condicionado, um notebook, internet e tal, e resolvendo os problemas por ali. Não, ele foi lá, ele não ficou na acomodação, ele não ficou na zona de conforto. Nunca se na crise, coloque-se de pé, marche e Deus vai falar com você. A música nossa lá, que agora é a música da minha vida, é: estamos de pé, estamos de pé, estamos de pé com Cristo. É com Cristo que a gente fica de pé. Então, em dias de crise, não aceite acomodação, não deixe ela tomar conta de você de jeito nenhum. Em dias de crise, haja com naturalidade, com os recursos disponíveis. Reis, a parte B do versículo 31, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Haja com naturalidade, não entre em desespero. Jesus, calma, o Espírito Santo está querendo falar. Se você ficar nervoso, falta oxigênio aqui, a gente já falou isso, né? Aí você vai fazer besteira. Não, haja com naturalidade com os recursos que você tem. O que tinha no momento, na hora da fome? Precisava de fazer, tinha panela, tinha água, faltava legumes, alguma coisa. Aí o rapaz foi lá buscar, e nós já vamos falar dele aqui. No caso de Jesus, olha o que Jesus usou: o engenheiro, o arquiteto, o intelectual Jesus. Na crise, ele ficou de boa e falou: o que tem aí, lá na multiplicação dos pães? Tem alguma coisa por aí? Aí um disse: tem alguns pães e alguns peixes. Que, já pregamos sobre isso, aparentemente era um adolescente. Estava comendo um X-peixe lá, né? Estava com o lanchinho dele seguindo Jesus. Era pão e peixe, não era pão e hambúrguer, era pão e peixe, né? E Jesus usou, naturalmente, ele pegou o que tinha disponível. O que tem disponível? Pão e peixe. Ele pegou, levantou: dou-te graças porque tu me ouves. Aí parte para a galera aí. E recolhe os pedaços que sobrar, tá bom? Sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Ele fez um milagre. A água que virou vinho, na festa de casamento, vocês já sabem, acabou o vinho. Jesus naturalmente enche essas talhas de água. Chamou o mestre Sala lá, né? Pega aí e leva lá para o pessoal experimentar. Nossa, vinho top! O melhor vinho vocês deixaram por último. O Senhor quer fazer milagre na nossa vida, mas você está esperando que uma voz lá do alto grite o teu nome. Eu já tentei, não dá certo. Eu não sei se é que o meu nome é difícil, mas eu já tentei. O Senhor, durante o culto, para os irmãos assim, me respeitarem um pouquinho e tal, né? Não achar que eu sou esse maluco o tempo todo. O Senhor podia vir uma voz lá de cima: igreja, ouçam o pastor da igreja, ele é meu servo, o Orisvaldo. Nunca consegui que essa voz fizesse isso, ou falasse assim: este é meu outro filho amado. Orisvaldo, vocês todos são, mas assim, eu estou falando só do Orisvaldo hoje. Nunca aconteceu, não espera grandes manifestações. Ele pode qualquer manifestação, mas ele usa coisas naturais, coisas do nosso cotidiano para fazer milagre. Um outro milagre maluco, da naturalidade, com os recursos disponíveis. Jesus precisava pagar imposto, ele olhou para um dos pescadores, era discípulo dele, mas ele não esqueceu a profissão. Pedrão, faz o seguinte, vai ali e pesca um peixe. O mar tinha peixe, ali tinha peixe. Só que o sobrenatural é ele pegar o peixe que tinha a moeda para pagar o imposto dele
e de alguns discípulos. Milagre. O que ele usou? Um peixe. Como? Uma moeda dentro do peixe? Meu Deus do céu. O nosso Deus, ele tem um senso de humor maravilhoso. É por isso que os crentes não podem ficar com cara de paisagem. Nós somos o povo mais louco dessa terra. Nós cremos em cada coisinha doida, mas é porque ele emprestou a fé para nós. Então assim, não fica acomodado na crise, haja com naturalidade. Se você não tem solução, vamos orar. Não fica querendo inventar conversa. Vamos orar. Se você tem um texto bíblico, você cita ele. Então assim, cuidado em dias de crise, não haja com naturalidade com os recursos disponíveis. Em dias de crise, tenha atenção redobrada nas situações cotidianas. Aí a gente vem para o texto lá, que a gente já explanou assim na nossa linguagem. Um dos alunos de profeta foi ao campo apanhar ervas, encontrou uma videira silvestre, apanhou alguns dos frutos e encheu deles o seu manto. Não levou nem uma sacola. A fome era tanta. Quando voltou, cortou os pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. A gente precisa ter atenção nas coisas. Tudo que você faz precisa de atenção. Tudo que você fizer correndo vai dar ruim. Você vai furar o dedo, você vai cortar a mão, você vai tropeçar, você vai falar o que não devia, você vai pensar o que não devia. Não pode, nós somos o povo mais equilibrado, nós somos equilibrados e excelentes. Esses somos nós, o povo de Deus. Então assim, muita atenção. O moço aqui, ele não era qualquer um não. Ele estava numa escola de profeta, ele era um crente top. Ele estava fazendo CTVIP com o Eliseu Teles. Mas na hora que apertou o negócio, ele ficou meio desesperadão, não levou nenhuma sacola, pum, pegou, não sabia nem o que era, vamos tascar essa sopa aí. Cuidado, atenção, ninguém tropeça, eu acho que foi o Domênico, não sei se foi o Domênico, o Teles, quem que falou essa? Faz tempo. Ninguém tropeça em montanhas, e sim em pedras. Faz tempo que foi falado isso, tem uns 4 anos, não, tem mais. Eu acho que foi se foi o Teles, foi no primeiro ano, deve ter uns 5 anos. Tem 5 anos que você está aqui, né, Teles? Não, o Teles não. Vamos lá, o Teles é menos. O Domênico. Eu não sei qual dos dois que foi. Você tem quantos anos? Aqui. 3. E você? Olha lá, a rainha está assim. Deve ter uns 30 anos aqui. Que ela fez assim, sim. Eu fui tentar contar, né? Deu 18 na minha conta, né? Mas são 6 anos. Que eu acho que foi o Domênico que falou. Ninguém tropeça em montanhas, sim em pedras. Tropeçamos em detalhes. Então, atenção na hora da dificuldade da crise. Vai devagar. Seja qual for a crise, não tome decisões precipitadas fora da palavra de Deus. Em dias de crise, 4, coloque sempre tudo à prova. 2 Reis 4:40, parte A. Um ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, eles gritaram. Eles gritaram. Depois nós vamos falar do grito dele. Nós precisamos colocar, tudo que você faz, você precisa colocar à prova. E qual é a metodologia que nós precisamos usar? Os 5 propósitos. Quais são os 5 propósitos? Vamos lá. Gente, como eu gosto de gente que fale alto. Caminhão? O cara é dono de uma frota de caminhão. Eita glória! Parabéns para o nosso querido aí. Se você colocou nesses propósitos e não encaixa, não faça, tem alguma coisa errada. Não faça. Você vai ter que colocar a prova. E a prova ideal são os 5 propósitos. Eu vou fazer uma festa, tal. Vai discipular? Não, vai ser uma festa meio mundana, porque meus parentes não são crentes e tal. Toma cuidado. Já não passou do primeiro propósito. Você tenta os outros 4. Se não passou nenhum, para. E reveja. Repense, para dar certo as coisas, que senão vai dar ruim. Se você estiver alinhado com o céu, o que é de Deus virá à sua mão.
a bênção vai te seguir. Você não corre atrás de bênção. A Bíblia diz que ela vai correr, ela vai te seguir, ela vai correr atrás de você. Situações que você tenha que dar respostas a queima-roupa, é não. Se não dá para pensar, se é rápido, é não. São provas que você precisa ser aprovado, não tem jeito. Em dias de crise, denuncie o mal e se afaste imediatamente. Você não precisa guardar o mal, não, denuncia. O pastor está aqui para isso, né? De vez em quando, eu sou o Ori Judas, de vez em quando. Que se tiver que maia minha pessoa. É mais suave, é mais tranquilo. Em dias de crise, denuncie o mal e se afaste. É 4:40, parte B. Homem de Deus, esse é o grito que eles deram. Homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Havia um problema que precisava ser resolvido. Se você tem problema, precisa ser resolvido. Colocar debaixo do pano, ou achar que ninguém está vendo, esquece. Aqui todo mundo tem discernimento espiritual. Quem não tem é porque está faltando abraçar mais Jesus. Mas assim, a grande maioria aqui tem discernimento espiritual. E nós somos uma família muito chegada. A gente olha para a cara da pessoinha, a gente já sabe que está em crise, que tem problema. E a gente quer ajudar. Tem aí os fofoqueiros, não aqui. Tem os fofoqueiros, tem os malucos. Aqui não tem isso. Aqui o Senhor purificou esse lugar. Não era para falar isso. Tem coisas que não são para orar, e sim para jogar fora. De repente você tem alguma coisa, algum mal lá na sua casa, é para jogar fora. Às vezes você tem alguma coisa lá que você nunca se sentiu bem com ela, joga fora. Põe em 2, 3 sacos e bota no saco preto e põe lá para jogar fora. Pode ser perfume, pode ser qualquer coisa. Se não é bom para você, não é bom para ninguém. De vez em quando você tem que fazer uma faxina. Às vezes você ganha presente até de parente. A gente conversou esse dia aí. Tem crente fazendo macumba. Tem. Os crentes fazem macumba agora, não vai lá com a vela. Não, os crentes fazem macumba assim de pensamento. Eu quero o mal do fulano, eu quero a destruição do ciclano. É com o olho gordo. O irmão está sendo abençoado, a irmã está sendo abençoado, e o crente está com os olhos desse tamanho. Será que vai me emprestar dinheiro agora que o Paulo ficou rico? Aí você vê, já rolou uns amém aí. Depois é só procurar o Paulo, que ele vai ajudar todo mundo. Ou pelo menos vai dar uma peça de picanha do Imperial, não, da Majestade. A Majestade dando picanha para todo mundo aí, Passa isso para o patrão lá, para trazer picanha para nós aí. Picanha pode ser contra filé, não tem problema não. Denuncie. Se tem algo que está te afligindo, te fazendo mal, compartilhe, para a gente orar e buscar uma solução dentro da palavra de Deus. Tem coisas que você precisa se afastar. Não, mas eu sou a pessoa que vou ajudar. Você não é ninguém sem Jesus. E tem hora que Deus está querendo resolver os problemas e você está se metendo. O Senhor não quer isso. Você já viu aquela conversinha? Eu vou ficar rico e vou ajudar todo mundo. Você não vai ficar rico nunca, porque Deus está tratando com as pessoas e você quer destratar. Você quer dar o que Deus está falando, não vou dar agora. Aí você vai lá, é o Jesus de São José e quer ser melhor do que o Jesus do céu. Não dá. E por último, em dias de crise, ande ao lado de pessoas de Deus. Reis 4:41. Então Eliseu, o homem de Deus, pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirva a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Deus pode fazer qualquer tipo de milagre, seja qual for a crise. Continuará tendo crise na tua vida. Mas o Senhor é a solução. E o último aqui foi esse: procure pessoas de Deus para te ajudar, para te orientar, porque aí nós vamos vencer. Jesus é o selo da garantia da sua vitória na crise. Você vai vencer a crise.
Se Jesus for o selo da garantia da sua vida, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Não se preocupe com o tamanho da sua fé, e sim, aonde está a tua fé? Está em Jesus? Está na sua inteligência, nas suas forças, no seu temperamento? Precisa estar em Jesus. Se estiver em Jesus, Jesus é maior que qualquer crise. Josué 1,5 diz assim, Deus diz assim para você: ninguém conseguirá resistir você. Ninguém é ninguém, traduzindo para você. Todos os dias da sua vida, ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Todos são todos os dias, o Senhor vai te abençoar. Assim como estive com Moisés, o grande Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Palavra do Senhor. É isso aí, palavra do Senhor. Josué 1,5. Gente, dá para viver só com esse versículo. Dá para vencer as crises só com esse versículo. Dá para você andar em paz sabendo que amanhã pode ter uma crise que você vai ter que buscar a solução no Senhor, porque Ele disse que está com você para quê? Para resolver, para vencer por você. Você só vai cantar o hino da vitória, certo? E 1 João 5, 4 e 5, o que é nascido de Deus, aqui todos somos, vence o mundo, vence o maligno, vence a crise. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que fé? Fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso amigo, o nosso advogado, o nosso tudo. Aquele que pode resolver tudo para mim e para você. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amados, só tem guerreiro bom aqui nesse lugar, nessa noite. Só tem gente boa aqui nesse lugar. Se por acaso você está vivendo uma crise, hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer que você, crendo em Jesus, Ele vai te fazer vencer como? Pela fé. Ele vai começar a trabalhar algo na tua mente e você vai ver que o problema não é tão grande assim. Ele é a nossa vitória, a nossa alegria. Muito maior que sua crise é o nosso Jesus. O seu Jesus, o nosso Jesus. Então nós precisamos sair da crise. Não fique acomodado, haja com naturalidade, tenha atenção, faça prova das coisas segundo a palavra de Deus. Se tem algum mal, vamos procurar resolver. Como? Procurando pessoas de Deus para te ajudar a vencer. E aqui só tem gente boa, só tem pessoas de Deus, pessoas que vão aconselhar na palavra. Amém?